Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, papo sério, hein? Papo sério. Vamos falar do eixo do mal. Vamos falar do eixo do mal. Vamos falar de mais uma tirania, né? Mais um golpe dos comunistas malvadões que se alimentam de criancinhas inocentes. Vamos falar agora da Coreia. Ah, enganei você, né? Você achou que nós ia falar da Coreia Popular, que você deve conhecer aí como Coreia do Norte, mas não. Teve golpe sim, quer dizer, não teve. Teve, mas não tem mais, né? Foi rápida a parada, né? Mas enfim, vamos falar sobre a Coreia ocupada, a pior Coreia. Vamos deixar a Best Coreia para lá, vamos falar da Coreia que funciona como um tampão estadunidense na região. Sim. Parece que tem problema lá, naquele pedacinho ali da península, para estabelecer o que a galera costuma chamar de democracia, né? A parada lá parece que funciona melhor. É uma ditadura, porque, afinal de contas, né? Soberania é o que menos tem. Mas massa, né? Massa. Vamos falar sim da Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul, ou como eu gosto de chamar a Coreia ocupada, é muitas vezes utilizada pelos liberais, tá? Como uma espécie de coqueluche, né? Como uma espécie de modelo, tá? E não é bem assim. Né? A coisa lá não é bem assim. Eu acho que muito tem que se dizer sobre aquela regiãozinha lá, porque tem muita mentira circulando, muita propaganda. Aliás, quase tudo que circula no mainstream, né? Olha o meu inglês como é que tá bonito, hein? Mainstream, né? Quase tudo que circula aí na grande mídia é mera propaganda, tá? E quando acontece esse tipo de coisa, eles são obrigados a noticiar, e aí às vezes surgem alguns, né, assim, com algum mal-estar, né, para noticiar esse tipo de coisa. E nós vamos aqui reagir a um videozinho da BBC, né, que normalmente é aquele chorumezinho liberal, comentando o caso, e aí, é lógico, pretendo aqui dar os meus 50 centavos de colaboração, tá bom? Então já deixa o teu like aí, estamos começando, bora pro vídeo. Uma grave crise política na Coreia do Sul. Em menos de 24 horas, o presidente declara lei marcial no país, o Congresso derruba a medida e o presidente então anuncia que vai suspender seus efeitos. 친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. O anúncio causou pânico em parte da população e provocou É isso aí mesmo, tipo assim, o cara, né, decretou lei marcial, que assim, pra você entender, assim, mal comparando, seria alguma coisa como o nosso estado de sítio, sabe? Uma situação onde poderia servir de pretexto, tá? Para que as forças armadas assumissem o controle, tá? Uma situação de exceção, que poderia ser, segundo a legislação de lá, derrubada pelo parlamento, tá? Mas vamos lembrar uma paradinha, tá, galera? Assim, oficialmente, não acabou a Guerra da Coreia. Teve um armistício, né? Ali um cessar-fogo, tá durando há bastante tempo. Mas foi uma guerra onde quem lutou contra, né, os coreanos do norte não foram os coreanos do sul, tá? Foi um mix ali de um exército estadunidense com aquilo que foi montado, tá, pelos japoneses no período da ocupação. E aí eu tô falando dos japoneses, esses japoneses mesmo, tá? Tô falando aí dos japoneses, aqueles que eram da turma lá do Bigodinho, esses mesmos, sabe? Então, foi essa turma aí mais ou menos que lutou. E desde então, tá, o exército da Coreia ocupada, né, porque houve então uma ocupação ali para impedir, né, que o modelo e a revolução do norte se espalhasse para aquela região, é um exército comandado pelos Estados Unidos. Um regime de cooperação, um regime de cooperação. Até hoje é essa situação. Tá?
Então não há autonomia nas Forças Armadas, né, da Coreia do Sul, no sentido que elas trabalham sob tutela das Forças Armadas dos Estados Unidos, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, portanto, dos interesses políticos dos Estados Unidos. Então, assim, não é um exagero se falar que é uma Coreia ocupada. Que pensem, se você não tem autonomia sobre as suas Forças Armadas, que autonomia que você tem? Essa é a situação lá. Então, essa tentativa de golpe, tá? Na verdade, era uma tentativa de golpe que, para dar certo, precisaria ter sido levada a cabo pelo governo dos Estados Unidos. Tá? E eu acho que não é um momento onde haja interesse dos Estados Unidos em fazer isso, embora também sirva de alerta para o que está acontecendo na região como um todo. Sendo, quem sabe, e aí sim eu acredito nisso, um início de um tensionamento a fim de justificar uma medida como essa aqui na frente. Ah, mas agora não deu certo, foi meio ridículo, durou 6 horas. Nós vamos ver aqui no final do vídeo, tá? Mas é importante, nesse momento da geopolítica, nessa conjuntura, os Estados Unidos têm mais controle ainda do que já tem naquela região. E a Coreia ocupada sempre foi algo que está ali para isso, tá? Por isso que desde o armistício que se teve lá foi um longo período de ditadura e que quando houve um processo de, entre aspas, democratização, né, nos moldes de uma democracia liberal, inclusive as duas Coreias se reaproximaram. Porque uma coisa que nós temos que entender a respeito da Coreia é que, em geral, gente, essa não é uma guerra do povo coreano. Não é uma guerra do povo coreano. Quando houve um pouco mais de liberdade, tá? Eu não vou me lembrar a data exata ali, se não me engano, ali no meados dos anos 80, né? Dali para frente houve uma aproximação. E aí houve uma intervenção dos Estados Unidos na região, justamente para evitar essa aproximação e levantar uma situação mais belicosa entre a Coreia ocupada e a Coreia Popular. Tá? Mas eu não vou falar tudo, agora tem mais coisa. Vamos ouvir um pouquinho mais aqui do vídeo. Protestos. E levou o parlamento a votar em consenso contra a medida. Pouco depois da votação, os militares chegaram a dizer que ela seria mantida até que fosse suspensa pelo presidente Yoon Suk-yeol, que horas depois quebrou a tensão e declarou que acataria a decisão do Congresso. O lance é o seguinte, eu achei que ele ia falar mais, ou melhor, ela ia falar mais. Foi isso, né? Então o cara decreta, né, essa lei marcial, né, essa espécie aí, mal comparando, de estado de sítio, e a parada é a seguinte, né, é a ameaça comunista, né, saca? É a ameaça comunista, é o fantasma que serve de ferrolho para as intenções autoritárias, né, quando o capitalismo necessita. Porque o que é o que a gente chama de ditadura, tá, gente? Eu acho que esse tipo de vídeo também é bom pra gente voltar nesse tipo de assunto, pra galera entender. Em geral, no senso comum, o que se chama de democracia é a democracia liberal. E o que se chama de ditadura é um momento, tá, do Estado burguês, né, do Estado liberal, onde aquelas mediações que eu chamo de democrático/burguesa, né, mediações democrático-burguesas, elas precisam ser suspensas para que os interesses do capital sejam atendidos de maneira mais direta. Tá? Porque essas mediações elas são produto do estabelecimento da democracia liberal e, portanto, daquele desenvolvimento das revoluções burguesas, onde a burguesia tinha sob si os antagonismos depositados e era, portanto, a classe revolucionária e constitui, enquanto movimento de massas, a sua democracia liberal no processo revolucionário, estabelecendo, portanto, essas mediações burguesas com, entre aspas, o povo, para legitimar o interesse da classe dominante. Então vejam, há uma dominação do Estado na democracia burguesa, que é isso que a gente chama de democracia, dos capitalistas. Mas essa dominação, ela é mediada, né, por relações políticas democrático-burguesas.
Então é o voto, é a divisão dos poderes, né? Aquilo que se vulgarmente conhece por Estado Democrático de Direito, né? Os direitos iguais e etc. Né? Só que em crises do capitalismo, né, é necessário a suspensão desse conjunto de mediações, né, para satisfazer com mais rapidez os interesses do capital. Aí tem aquilo que a gente chama de golpe, que a gente chama de ditadura. Né? E lógico, há disputa entre setores da burguesia também dentro do Estado burguês. Tá? Dentro do Estado burguês. E o presidente sul-coreano, ele está num momento de baixíssima popularidade. Há pouco tempo teve uma derrota enorme nas eleições legislativas e, portanto, não está conseguindo governar, né? Porque uma característica também da democracia burguesa é que ela fica disfuncional, né, quando a relação entre legislativo e executivo não é alinhada. Né? Muitas vezes essa disfuncionalidade é funcional para o conjunto global do capitalismo. Por exemplo, essa funcionalidade ela é observada na centralidade do capitalismo. Você vai ver isso na Europa, nos Estados Unidos. Mas dificilmente você vai ver isso no Brasil, na Argentina, na Venezuela. Na Venezuela não, né? Porque a Venezuela tem uma configuração diferente. Mas vai na Colômbia, na Bolívia. Né? Dificilmente você vai ver. Porque aí essa disfuncionalidade ajuda a manter a ordem. Eu estou falando ordem no sentido de hierarquia, né, de poder sustentada pela transferência estrutural da riqueza entre o polo mais produtivo e rico e o polo menos produtivo e não desenvolvido. Né? Então, na verdade, é isso. O cara não conseguiu se manter no poder porque perdeu as eleições legislativas, né, e tentou um golpe. Tentou um golpe para ver se conseguiria mais apoio. Isso pode ter sido um balão de ensaio para elevar a tensão na região, porque se vocês entenderam o meu argumento, quem manda ali é os Estados Unidos, porque controla o exército, controla as forças armadas, diretamente, um processo nunca desfeito. Então tem muitos interesses ali nesse sentido. É um interesse pessoal do grupo político derrotado, tá? Que é um grupo conservador, tá? Ah, mas não são os liberais, são os conservadores, os liberais lá são a oposição. Gente, esse nível de oposição, tá, é menor ou igual, na melhor das hipóteses aqui, para ser generoso, ao nível de oposição entre republicanos e democratas nos Estados Unidos. Ou seja, são duas frações da burguesia, porque no fundo, o que a gente sabe, todo conservador é um liberal. Política conservadora é a política estabelecida, né, no estabelecimento enquanto dominante do capitalismo. Então, ser conservador é ser liberal na economia, por exemplo. Não há nada mais conservador do que o liberal, quando está falando do manejo, do desenvolvimento, da história, da macroeconomia. E, no entanto, todo liberal, que também tem esse discurso econômico, é normalmente um conservador, entre aspas, no costume. Porque é a mesma coisa, gente. Tá? É a mesma coisa. Há um partido de oposição, esse sim mais flagrante ao governo que tentou o golpe na Coreia, que é uma ala progressista. Progressista. Tá? E não foi uma coisa só tão mal ensaiada, né? Tão amalucada como, por exemplo, o nosso 8 de janeiro. Porque os militares, e aí percebam que os Estados Unidos também colaborou para isso, cercaram o parlamento para impedir a votação que derrubaria a lei marcial imposta pelo presidente. Galera, tem filmagem disso. Deputado pulando muro, fazendo live, pulando muro, saca? E conseguiram entrar e chegaram lá e votaram por unanimidade. E aí, como bem disse aqui a reportagem, de início eles disseram que iam tancar, tipo, dane-se a votação de vocês, mas a coisa acabou não se sustentando no tempo. E aí, em pouco tempo, o presidente resolveu acatar. Leia-se, os Estados Unidos resolveu acatar. Mas já estava cumprida a função
de um início de desestabilização, de uma culpabilização, mais uma vez, do espectro comunista. Beleza? Então vamos continuar. 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰습니다. 바로 국무회의를 통해 국회의 요구를 수용하여 Aí, importante, eu já ia esquecendo, o povo foi pra rua, viu? Também é importante mostrar que, calma, vocês podem vir com seus joguinhos de poder, mas a classe trabalhadora não é passiva. Então o povo foi pra rua também para defender, para se posicionar contra. A popularidade do presidente é baixíssima. E outra, nessa coqueluche liberal é apenas o devaneio tradicional dos liberais que vivem das suas idealizações. Embora você tenha uma renda per capita alta, né, e a Coreia do Sul, né, a Coreia ocupada, seja, entre aspas, rica, tá? Há lá uma sociedade que pratica relações de trabalho brutalmente exploratórias, que produz uma sociedade brutalmente desigual. Brutalmente desigual. A Coreia do Sul não é dorama, tá? Não é aquilo ali. A Coreia do Sul está muito mais para Parasita, que é a pontinha do iceberg, né? Mas é o que vaza para fora às vezes, né? Quando atinge o mainstream, mas que já aponta uma luz para a realidade da Coreia. Mas se você começa a pesquisar o que tem de produção artística, né, sul-coreana apontando isso, a estafa da sociedade, da classe trabalhadora, as brutais condições das cargas de trabalho, as jornadas concomitantes de trabalho e estudo, numa sociedade que exige graus absurdos de especialização para ter acesso ao projeto de industrialização montado ainda pela ditadura que faz a Coreia do Sul ser tão rica. Então há, na verdade, na Coreia do Sul, uma brutal concentração da riqueza. Entretanto, uma explosão brutal de casos de corrupção, né? De superexploração da força de trabalho, de escravização. Né? Vamos continuar aqui. 계엄을 해제할 것입니다. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo explico como se desenrolou essa crise. Vou destacar 3 pontos: o anúncio da lei marcial, o que pode estar por trás dele e o que ele revela sobre a política local. Vamos ao primeiro ponto. O presidente Yoon decretou lei marcial argumentando que a medida era necessária para proteger o país das forças comunistas da vizinha Coreia do Norte e para defender a ordem constitucional. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. Eles já estão elevando a tensão, né? Trocando figurinhas via drones, né? Elevando o nível de tensão política. Eu entendo que tudo isso faz parte de um processo, de um caminho que o capitalismo vem tomando, que é um capitalismo, né, previsível, de um caminho sem volta, tá? Que é a formatação de blocos militares. Porque não há alternativa diante do esgotamento do modelo de desenvolvimento baseado na Pax Americana, capitaneado pelos Estados Unidos, fazendo do mundo seu quintal a fim de ratificar e ampliar o seu próprio poder. Porque dentro desse jogo, os capitalistas dos Estados Unidos determinaram quais seriam os países de renda alta, quais seriam os países de renda média e quais seriam os países miseráveis, a fim de montar um escudo político de países de renda alta que se beneficiassem desse sistema em alguma medida, mas que, acima de tudo, sempre ajudassem a manter essa dinâmica. Só que, dentro desta ordem imposta pelos Estados Unidos, tinha a China.
como um país a ser um país pobre. No máximo de renda média, mas essencialmente pobre. Mesmo depois de ter passado por um processo revolucionário. Iludidos pelaquela ideia do fim da história. Né? Encorajada por 1991. Mas não. A China está pedindo passagem. Só que para que a China consiga esse catching up, para usar aqui a linguagem do imperialês, né? Esse salto de um país de renda média para um país hegemônico, é necessário um rearranjo das forças produtivas globais. E esse rearranjo vai de encontro aos interesses dos Estados Unidos enquanto forma de manter a estrutura que o faz dominante. Então, não há, na minha interpretação, outro caminho senão a guerra. 이를 위해 저는 지금까지 패약질을 일삼은 망국의 원흉 반국가 세력을 반드시 척결하겠습니다. 이는 체제 전복을 노리는 반국가 세력의 준동으로부터 국민의 자유와 안전 그리고 국가 지속 가능성을 보장하며 미래 세대에게 제대로 된 나라를 물려주기 위한 불가피한 조치입니다. A medida causou muita confusão e tensão em um país que, tecnicamente, continua em estado de guerra com sua vizinha Coreia do Norte. Muita gente achou que a Coreia do Sul estava sofrendo um golpe, um ataque terrorista ou que estava passando por uma crise de segurança nacional. Essa percepção foi reforçada com os tanques e helicópteros que circulavam em Seul e com o anúncio pelos militares de que todas as atividades do parlamento estavam suspensas. A lei marcial é uma medida de exceção que limita os direitos da população civil, permite prisões sem a necessidade de mandado e restringe a atividade da imprensa. É uma medida emergencial adotada. Assim, assumiria, caso mantida a lei marcial, as Forças Armadas, o controle da imprensa. Sabe? É um decreto que impõe, na prática, um poder extremamente autoritário. Né? Adotada muitas vezes sob argumento de que as instituições civis pararam de funcionar. Na Coreia do Sul, a última vez em que isso tinha acontecido foi em 1979, quando o então presidente Park Chung-hee foi assassinado durante um golpe de Estado. É a primeira vez que ela é invocada desde a volta da democracia no país em 1987. A oposição e o próprio... mas só lembrando, né? A história da Coreia ocupada é uma história do que a gente chama de ditadura. Tá? Porque não haviam formatado-se lá essas mediações democrático-burguesas que eu expliquei para vocês aqui ao longo do vídeo. Por quê? Porque é um país produto de uma ocupação militar. Tá? E, portanto, lá se desenvolveu um determinado tipo de economia desenvolvimentista a fim de criar uma elite muito rica, muito poderosa, alinhada aos interesses geopolíticos dos ocupadores. Então se desenvolveu uma pujante indústria automobilística, por exemplo, né? Uma plataforma de exportação para o planeta todo, né? Deixando algumas famílias riquíssimas, com grande influência política. Né? Então se estabeleceu uma relação lá mediada por uma ditadura que criou um grupo político-econômico poderoso localmente a fim de sustentar esse regime. Por isso que a Coreia ocupada não convive bem com o que o Ocidente chama de democracia. Tá? O próprio partido do presidente reagiram chamando a lei de inconstitucional e rapidamente votaram para que ela fosse derrubada. Apesar de os militares terem tentado bloquear a entrada do Congresso, 190 de um total de 300 parlamentares estavam presentes na sessão, tanto da oposição quanto do partido do presidente, e aprovaram o veto. Ninguém votou contra. Isso nos leva a um contexto importante. O presidente Yoon enfrenta um período bastante turbulento, com vários escândalos de corrupção, incluindo acusações de que a primeira-dama aceitou uma bolsa da Dior de um pastor cristão em troca de favores e de manipular o mercado de ações. Promotores decidiram não acusar a primeira-dama em nenhum dos dois casos.
E também sofreu uma grande derrota na última eleição legislativa, em abril, quando a oposição venceu com grande vantagem. Com isso, é sempre assim, né? O cara perde a eleição, aí surge uma ameaça comunista e aí ele precisa dar um golpe. ele perdeu o apoio do parlamento e, sem força no Congresso, não vinha conseguindo aprovar praticamente nada que dependesse do legislativo, incluindo uma proposta de orçamento que tinha enviado há poucos dias, episódio que elevou a tensão política no país e desembocou no decreto da lei marcial. O presidente acusa a oposição de emperrar o processo político do país. Mas observadores políticos ouvidos pelo serviço coreano da BBC dizem que ele invocou a lei marcial para se desviar dos ataques políticos. A tensão política sul-coreana chamou a atenção do mundo por se tratar de um país considerado estável e desenvolvido. Muita gente conhece a Coreia do Sul, aliás, como um exemplo de nação que conseguiu superar a pobreza e se desenvolver. Mas o país... Superar a pobreza, entendeu? É aquela coisa, mas o PIB per capita é alto. Claro, né? É aquele exemplo do indivíduo que tá com os pés na brasa e a cabeça no congelador, né? Na média ele tá ok, mas na prática ele tá morto. Essa é a Coreia do Sul, tá, galera? Essa é a Coreia do Sul, tá? Dos microapartamentos, sabe? Aquelas pessoas que dormem num quadrado que não dá sequer para esticar as pernas, saca? Essa é a Coreia do Sul, né? Que moram em buracos, né, de porões e coisas do tipo, né? Essa é a Coreia do Sul, né? Que também tem, evidentemente, riqueza, né? Porque alguém tem que concentrar essa riqueza aí para dar esta média interessante aí que eles gostam de utilizar para dizer que lá é um país rico, né? Mas é isso. É mais ou menos esse tom aí. O país foi uma ditadura por bastante tempo. Foram cerca de 35 anos de regime autoritário desde a sangrenta guerra que provocou a separação do território, que hoje é a Coreia do Norte. Nesse tempo, os sul-coreanos mantiveram uma grande parceria militar com os Estados Unidos, que também envolveu ajuda para recuperar a economia. Vamos falar no português bem claro. É uma colônia, tá, galera? É uma colônia, é disfarçada, né? Os Estados Unidos, aliás, tem várias. Eu estava ontem ainda falando da Alemanha. A Alemanha não tem o mesmo nível de subserviência que nem tem na Coreia ocupada, mas também tem, entendeu? Também tem um bom nível de subserviência. Tanto é que aceitou se ferrar, quebrar sua própria indústria, que sempre foi o motor da sua economia, para defender uma guerra que não é sua. E comprar gás de xisto dos Estados Unidos em vez de gás barato dos russos, né? Tem mais, tem o Japão. Vejam, nem só países devastados e miseráveis, né? O Japão também, gente. Né? Depois das bombas lá, no final da Segunda Guerra, o que aconteceu no Japão também foi uma espécie de ocupação, que nunca foi completamente desfeita. São soberanias tuteladas, entende? E agora, como a China está pedindo passagem, os Estados Unidos estão voltando a utilizar os seus fantoches, né? Um dos preferidos sempre foi a Coreia ocupada, para conseguir os seus subterfúgios, né? Para manter a escalada belicista. No pós-guerra. A partir dos anos 1980, movimentos estudantis intensificaram a pressão e tiveram grande influência na queda do governo autoritário. Já como uma democracia, na década seguinte, a Coreia do Sul se tornou um dos maiores exportadores de carros, celulares e outros aparelhos eletrônicos do mundo, além de ganhar destaque na indústria da música e do cinema. O relacionamento com a Coreia do Norte continua um grande foco de tensão, com a população sul-coreana convivendo com a ameaça de ataques com mísseis ou armas nucleares e episódios de instabilidade. É sempre assim, né? Só quem ameaça é a Coreia Popular, né? Coreia Popular, né? A única ameaça vem de lá. É uma inversão, claro, porque o tempo ajuda, né? Aí a galera esquece como é que aconteceu todo o processo que, né, resultou na guerra, né? E começa aquela marvelização do conflito, né? É o herói versus o bandido, né? O bandido versus os mocinhos. É isso, né? Bom, mas chegamos ao fim, né? E acho que eu consegui colocar o que eu queria a respeito desse processo aí, que pode significar uma escalada, não, um primeiro balão de ensaio. O presidente vai virar o boi de piranha, já virou, né? Então vai virar suco, mas, né, deve arrumar um fim digno, deve ajeitar aí a vida da família, deve ser a conta que ele vai ter que pagar pela posição que ele teve, pelo espaço que ele ganhou para chegar onde chegou, né? Mas boi de piranha,
né? E agora, a seguir, cenas dos próximos capítulos. Tá? Provavelmente o Partido Progressista de lá consiga se estabelecer. Eu chutaria que não por muito tempo. Chutaria não por muito tempo, porque outro ensejo desse tom, com um pouco mais de articulação, para elevar mais o nível de tensão, deve aparecer por lá. Beleza, e se você chegou aqui até o final, pô, dá moral pra nós, deixa o teu like, comenta alguma coisa aqui embaixo, é sempre muito importante, dá a tua opinião. Se você sabe de alguma coisa que eu não sei, coloca aqui embaixo também, né? E confere se está inscrito no canal. E se puder, ajuda na manutenção. Beleza? Todas as formas de ajudar na manutenção da nossa programação, vocês encontram aqui embaixo no comentário fixado. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.